Boa tarde a todos. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária relativa ao 190º ano acadêmico. Vamos passar os primeiros minutos ao expediente, algumas comunicações. Quero começar com a notícia que os demais acadêmicos já receberam, do acadêmico Vanderlei de Souza, que foi agraciado com o prêmio Cátedra Miguel Alemán na área de saúde, concedido pela Fundação Miguel Alemán no México. Então, parabenizando o nosso confrade, que está, acredito que ainda lá, no México, para receber essa importante homenagem. Também eu queria informar, como no ano passado, as solicitações de reuniões da academia têm sido muito grandes. Esse ano já estamos com toda a programação, evidente, completa já há algum tempo, e tem a oportunidade de virem dois célebres professores hematologistas americanos que irão fazer uma conferência em São Paulo, na USP, no Instituto de Estudos Avançados da USP. São imunologistas, são dois pesquisadores responsáveis por projetos de biotecnologia avançadas na área de imunologia. Então, foi oferecido, porque eles querem passar no Rio, antes de ir para São Paulo, começar pelo Rio, que eles querem conhecer o Rio. Dr. Geoff McKay, Matthew Kane, ainda não tenho aqui as informações quem são dois cientistas, eu sei, renomados nos Estados Unidos, na área de imunologia. Então, nós vamos recebê-lo nesse auditório, numa sessão extraordinária, no dia 12 de dezembro, às 18 horas. Então, nós vamos ter uma sessão extra. Evidente, aqueles que quiserem comparecer, vai ser divulgado, inclusive para fora da academia também. E no dia 14, se não me engano, eles estarão falando na USP, no Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, outra comunicação. Queria também informar lembrar que no dia 8 de novembro nós temos a reunião, que no início seria uma reunião maior, França-Brasil, mas só estará vindo um professor francês da academia, porque houve um problema de orçamento lá, e a reunião vai ser em Paris, no mês de maio, não sei de qual a data, mas informarei, mas no dia 8 estaremos recebendo esse professor francês aqui, e com a presença do cônsul da França no Brasil, que irá falar de que maneira, e hoje pela manhã estive com ele no consulado, o consulado pode trabalhar conosco nessa relação das duas academias de medicina do Brasil e da França. Outra informação, eu participei esse fim de semana passada em Buenos Aires da 52ª reunião da ALANAM, Associação Latino-Americana das Academias de Medicina. Estavam presentes os presidentes de 20 academias de medicina da América Latina. E que tem sido muito ativa essas reuniões, e inclusive fora das reuniões dos presidentes, organizam outras, o próprio Cadem Messias, que eu designei para representar o Brasil na ALANAM, tinha estado recentemente até em Tucumã também, uns 2, 3 meses, e eu tinha até pedido a ele que fosse essa reunião, mas em função de uma pneumonia que ele teve que ser hospitalizado por alguns dias, ele não pôde atender a reunião, e eu fui, então, para essa reunião, e foram 2 dias de reuniões muito produtivas na Argentina, que sediou esse ano. Dentro de 2 anos existe outra, que vai ser na Bolívia, e dentro de 2024 ela será aqui nesta casa, essa reunião da ALANAM. O secretário-geral está ausente porque está com o irmão muito doente no interior de São Paulo, mas está aqui o nosso primeiro secretário,
E eu passo a palavra para saber se tem alguma comunicação da Secretaria. Excelentíssimo presidente, acadêmico Jorge Alberto Costa e Silva, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, ilustres convidados, primeiro registro diz respeito ao Dia do Médico, hoje, dia 18 de outubro, em que se comemora o Dia do Médico e, portanto, os parabéns da diretoria da Academia Nacional de Medicina a todos os seus integrantes. E eu gostaria também de registrar que, pela primeira vez na bancada acadêmica, nós temos a presença do novel acadêmico, membro titular, José Suassuna. E também, pela primeira vez, do honorário nacional, um ícone da cirurgia do trauma no Brasil, Dário Birolini. São essas comunicações, senhor presidente. A palavra está aberta aos acadêmicos que quiserem fazer alguma comunicação. Acadêmico Omar da Rosa Santos. Com a permissão do senhor presidente, amanhã nós estaremos encerrando o mandato na Academia de Medicina do Rio de Janeiro, passando a diretoria para o nono presidente, que será o doutor Manfrim, de modo que eu gostaria de convidar a todos os presentes, se puderem, para comparecerem à sessão a partir das 19 horas, na sala Júlio Sanderson de Queiroz, no Conselho Regional de Medicina, ali na Praia de Botafogo. Os honorários nacionais, Maurício e Natalina. Os dois honorários, ou dois titulares dessa casa, acadêmico Maurício Gomes Pereira e acadêmico Natalino Salgado Filho, serão recebidos, assim como o membro correspondente Antônio Loureiro, do Amazonas, para que a Academia do Rio de Janeiro tenha ligações diversas, raízes nos diversos estados. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Não havendo outra comunicação, vamos passar ao simpósio sobre humanidade, em homenagem ao Dia do Médico, em homenagem, portanto, aos médicos. E o tema não poderia ser mais apropriado, até falamos um pouco dele na reunião anterior, dedicado à relação médico-paciente, grandes nomes da medicina. Foi organizado pelo acadêmico Mário Barreto Correia Lima e o acadêmico Ricardo Cruz. E o acadêmico Zé Galvão, como já avisei anteriormente, não estará presente, por motivo de doença na família, e acredito que vai ser substituído pelo acadêmico Omar da Rosa Santos, que irá falar sobre Miguel Couto. E para dirigir os trabalhos, eu passo a palavra ao meu querido amigo acadêmico Mário Barreto Correia Lima. Senhor presidente, membros da mesa, ilustres acadêmicos, senhores convidados. É um prazer muito grande termos hoje essa reunião e que foi muito bem escolhida. Eu digo isso com toda a tranquilidade, porque não fui eu que escolhi. Na realidade, quem o fez foi o nosso acadêmico Ricardo Cruz, e que, por bondade, nos colocou como organizador e moderador. De qualquer maneira, esse é um grande dia e tem uma escolha muito importante. São 4 grandes nomes da medicina mundial que serão descritos aqui. E vamos, então, iniciar passando a palavra para o acadêmico Daniel Tabac, que vai exatamente falar sobre uma das grandes figuras da medicina mundial, que foi Sir William Osler. Com a palavra, o acadêmico Daniel. Senhor presidente, senhores acadêmicos, senhora acadêmica, senhores acadêmicos,
Boa tarde a todos. É realmente um privilégio para mim poder abrir esse simpósio em homenagem ao médico, no Dia do Médico, e realmente a escolha não poderia ser mais adequada no sentido da escolha do tema e, fundamentalmente, daqueles que nos representam ao longo da história. E eu me sinto particularmente privilegiado de poder falar de uma figura que eu tenho certeza que, ao longo dessa discussão, não haverá nenhuma dúvida do lugar que ele, de fato, ocupa. Algum problema aqui? Muito bem. Então, em 2016, o Medscape consultou 2.000 médicos a respeito de quais médicos que, de fato, representaram, foram mais inspiradores ao longo da história da medicina, e eles chegaram a 10 dos top 10, e entre eles diversos, Koch, Freud, Avicenna, e, de fato, o número 1 foi William Osler. William Osler, esse médico, na verdade, nascido no Canadá, e que ocupou um lugar de destaque ao longo da sua história e da sua vida. Mas, de fato, quem é William Osler? Quem foi William Osler? Muitas de nós o conhecem através de alguns dos epônimos. O nódulo de Osler, a endocardite de Osler-Liebman-Sachs, a endocardite não infecciosa, síndrome de Osler-Weber-Rendu, vários dos sinais, pseudohipertensão, a hipertensão falsa determinada pelas artérias endurecidas, a síndrome de Osler, da icterícia obstrutiva intermitente, o resultado de cálculos na via biliar, e a aglutinação plaquentária, o chamado fenômeno de Osler. Para o hematologista, talvez eu tenha que ficar um pouco mais próximo, deixa eu passar daqui. Problemas técnicos. Por que não passa? Então, para o hematologista, existem alguns aspectos principais a respeito da história de Osler. Ele, de fato, foi um dos primeiros que reconheceu a importância da microscopia no estudo da medicina. Ele fez algumas observações originais, na verdade foi ele que descreveu as plaquetas pela primeira vez, e algumas das doenças, no caso a polissemia vera, foi descrita pela primeira vez por Osler, a doença de Osler-Vasquez. Talvez Osler seja reconhecido pela sua obra-prima e mais importante, o último tratado escrito por um único indivíduo em 1892, Princípios e Prática da Medicina. Essa é a capa da primeira edição, na verdade, com alguns dos escritos do próprio Osler, e que foi traduzido em diversas línguas. A gente vê ali escrito, de fato, ele foi traduzido em chinês, foi traduzido em português, e foi publicado pela Guanabara Kogan em 1945. Essa é a 14ª edição do livro. Na verdade, ele foi publicado até 2001 pelo grupo de Hopkins, na 23ª edição, e Osler revisou essa publicação pessoalmente a cada 3 anos. Ele, na verdade, junto dos seus residentes, ele revisava a cada edição, e mais de 500.000 cópias foram publicadas. Osler talvez seja reconhecido pelas suas publicações. Foram mais de 1.400 publicações ao longo de toda a sua vida, desde 1869 a 1919, em áreas como clínica médica, saúde pública, história da medicina, filosofia, isso ao longo de toda a sua carreira no Canadá, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Mas talvez, eu acredito que a importância maior de Osler na prática da medicina se deve aos seus escritos reconhecidos como esses aforismas, que foram descritos e editados em diversos volumes, e que, antes de mais nada, demonstraram claramente que existe
a possibilidade e a importância e a significância de que competência e empatia não são incompatíveis, pelo contrário, elas são unidas pelo humanismo dentro da prática médica e essenciais para a formação de cada profissional. Esse é um deles, e que obviamente representa a essência do que nós estamos discutindo hoje, que a prática da medicina é uma arte, não é um comércio, não é um negócio, é um chamado que nós precisamos exercer, tanto com a cabeça quanto com o nosso coração. E de onde surgiu tudo isso? Na verdade, esses são os pais de William Osler. O seu pai, Featherstone Lake Osler, era um marinheiro que acabou se transformando num missionário e deixou a Inglaterra para pregar a palavra de Cristo no Canadá. E no Canadá ele teve 9 filhos, Osler foi o 8º. Eles chegaram no Canadá em 1837 e Osler nasceu em 12 de julho de 1849. Essa foi a primeira escola de Osler. E Osler, na verdade, ele tinha na sua formação algumas peculiaridades. Ele gostava muito de esportes e ele era travesso. Na verdade, esse é um fato não conhecido por muitos de nós, ele foi preso aos 15 anos devido a algumas dessas brincadeiras em que ele desenvolveu na sua própria escola, em que aprisionou um dos funcionários da escola e colocou fogo e promoveu quase o sufocamento desse indivíduo lá. Graças ao irmão mais velho, ele era advogado, ele acabou deixando a prisão em 2 dias. E, por conta disso, Osler, de fato, foi levado para um colégio interno, isso próximo de Toronto, e ele foi destinado inicialmente a ser um missionário. E, rapidamente, ele se tornou, de fato, um jovem, e ali a gente vê ele de cartola mais à direita, em que é o que eles denominavam de prefect. Na verdade, como aluno, ele passou a supervisionar os outros alunos. E uma figura que teve uma importância muito grande na sua história foi esse outro missionário, Father Johnson, que apresentou para Osler o primeiro sinal da sua conexão da divindade com a ciência. E ali localizado o seu primeiro microscópio, que foi doado por Johnson, e esse foi o seu primeiro artigo publicado nessa revista curiosa, Ciência e Fofocas, em que ele descreve numa tarde de Natal em que ele foi a num córrego vizinho e ele foi observar os micro-organismos que existiam por ali. E isso é muito interessante porque, em 1877, Osler publicou numa revista de zoologia a descrição desse quadro chamado de bronquite verminosa em cães, e, de fato, esse Strongyloides acabou recebendo a sua denominação Oslerus osleri, e que mostra claramente ali na visão microscópica que os desenhos de Osler não deixaram muito distante aquela realidade. A outra pessoa que foi muito importante na formação de Osler foi James Bowell. James Bowell foi o seu primeiro professor ao entrar na escola de medicina, inicialmente em Toronto, e ele, reconhecendo a necessidade de uma educação mais apropriada, ele, após 2 anos, foi para McGill, e essa é uma foto dele na sua formação em McGill. E em McGill aconteceu o primeiro fato que foi muito dramático na história de Osler, muito importante, que foi o fato de que, ao sair da faculdade, ele comprou a sua primeira edição desse livro, chamado Religion Medicine, a religião do médico. Esse livro foi escrito por um médico e também missionário, Thomas Brown, em 1652. E esse livro foi tão importante para Osler, que, na verdade, ele desejou, e assim foi feito, que ele estivesse a sua edição cobrindo o seu caixão no momento da sua morte. O que esse livro tem de tão especial? Na verdade, os escritos desse livro impressionaram Osler de tal forma, porque ele reconhecia nos seus escritos a importância dos seus ensinamentos, como que eles poderiam modificar a mente do jovem no início da sua vida. Osler deu várias palestras a respeito da história de Religion Medicine, e ali ele colocou. E esses são apenas alguns dos ensinamentos. Foi isso que Osler viu e que está absolutamente conexão que nós estamos discutindo hoje. Pela compaixão, nós fazemos a miséria dos outros a nossa própria, e aliviando a miséria dos outros, nós nos aliviamos e nós colocamos os interesses dos nossos pacientes acima das nossas próprias necessidades. E Osler
ao escrever um dos seus das suas mais importantes coletâneas, se segue a Thomas Brown e menciona o seguinte: a expectativa do público dos médicos é de autossacrifício, devoção, amor e carinho em relação ao seu ser humano próximo. Equanimitas foi um dos textos escrito por Osler, lido por mais de 150 mil e lido para mais de 150 mil estudantes como forma introdutória ou na saída da sua formação. E aí nós vemos exatamente a conexão de Osler com a prática da medicina humanista, em que ele menciona que é fundamental o cultivo das humanidades no sentido da prática. E ele tinha uma visão muito interessante para os seus estudantes de cultivar essas humanidades, as artes, a literatura, a história. E ele recomendava que, antes de dormir, que deixasse ao lado da sua cabeceira um livro e, de fato, durante meia hora que ele fosse lido, e que o aluno ficaria surpreso com o que ele aprenderia ao longo de um ano. E, de fato, ele colocou e celebrou uma lista de mais de 10 livros, na verdade, os 10 livros principais, que seriam essenciais para essa lista. Eles foram colocados nesse livro, Osler Bedside Library, foi publicado. Esse livro é realmente muito impressionante. Ele foi publicado pelo American College of Physicians e descreve a importância, e os livros, nós vemos filósofos, Cervantes, Emerson, Montaigne, e, de fato, Religion Medicine ocupa esse local de destaque entre os livros que são importantes, junto, inclusive, com o Novo e o Velho Testamento. Terminada a sua formação, Osler foi fazer um giro na Europa. Na verdade, isso era uma prática habitual naquela época, e a primeira parada foi em Londres, e com John Burton Sanderson, que era o Regius Professor of Medicine. Curioso isso em Oxford, para a história, porque, de fato, é interessante como isso teve um impacto na história do próprio Osler, e foi lá, junto com Sanderson, essa é a descrição original de quando as plaquetas foram inicialmente descritas. Saindo de Londres, ele foi a Berlim, Viena, e foi treinado e educado por Bischoff, e, de fato, ao voltar para o Canadá, ele se tornou o primeiro patologista oficial do Montreal General Hospital, em 1876. A patologia era tão importante para Osler, e isso se descreve na sua prática, porque a prática do patologista é aquilo que o clínico vai ver amanhã. E nessa revisão do Neurosurgery de 2004 é interessante porque aparece Osler, mãos nuas. Na verdade, grande número desses pacientes tinham varíola, e ele tinha uma paixão especial pelo cérebro. A gente vê aí que em 14 anos mais de 1000 necrópsias foram realizadas. Como estudante, foram 786 no Montreal General Hospital. De lá ele foi para Filadélfia, mas foi realmente em 1888 que Osler se consagrou como o médico-chefe de Johns Hopkins. Na verdade, o hospital estava se formando, e junto com grandes figuras da medicina, William Welch na patologia, Halsted na cirurgia, Howard Kelly na ginecologia e Osler, eles se tornaram os quatro grandes professores, e Osler foi quem estabeleceu inicialmente o programa de residência médica, que mudou, sem dúvida nenhuma, a prática da medicina em todo o mundo, além de introduzir a prática dos estudantes do 3º e 4º ano dentro da prática da medicina. Essa é a primeira turma de Osler, e a gente vê claramente como que os seus primeiros residentes procuraram, de fato, imitar aquilo que ele chamava como chefe. A segunda turma, a gente já vê que as primeiras mulheres aparecem realmente de uma turma basicamente constituída por homens, e nós vemos ali ilustrado uma foto de Harvey Cushing, que havia saído de Harvard, foi incorporado em Hopkins e passou a fazer parte do staff da universidade. Foi Cushing que escreveu, foi o seu biógrafo, em 2 volumes inesquecíveis que contam sobre a história de William Osler. Nessa série de fotografias e aforismos fica claro a importância que Osler dá ao aspecto da medicina da beira de leito, e que, para Osler, a medicina de fato era aprendida na beira do leito. É importante mencionar que naquela época a medicina era aprendida nos anfiteatros, e ele reconhecia que isso era importante, e como ele menciona, porque o médico muitas vezes aprende o diagnóstico através do paciente que lhe diz o diagnóstico.
Osler, eu diria que foi um dos precursores da medicina personalizada, porque ele reconheceu, como já foi dito aqui várias vezes, que não só a experiência não é de ver tudo, mas ver com sabedoria, mas ele reconhecia que a variabilidade da lei da vida reconhece que não existem duas faces que são as mesmas, dois corpos que são semelhantes, ou dois indivíduos que reagem da mesma maneira e se comportam da mesma forma nas condições anormais que nós conhecemos como doença. Ele menciona como é importante a questão da humanidade e reconhece que nós devemos cuidar mais do indivíduo do que das características especiais da doença. Colocar-se no lugar do paciente e fornecer aquela palavra delicada, o cumprimentá-lo e o olhar simpático. Esse o paciente compreende. Esse é o estetoscópio de Osler. A gente vê nessas fotos, de fato, o que ele reconhece como é importante levar o paciente, levar o estudante para a beira do leito. E a gente vê, essas são duas fotos interessantes, em que a gente vê Osler demonstrando os vários aspectos do exame físico, no anfiteatro, como acontecia ainda na Filadélfia, e na foto à direita, nós vemos Osler fazendo uma arguição a um estudante junto do paciente no leito. Essa foto também é interessante, esse conjunto de fotos, porque ela demonstra um dos aspectos que foi demonstrado aqui inúmeras vezes, o quadro de Sir Luke Fields, The Doctor, e a gente vê, curiosamente, Osler na mesma posição, e descreve esse aforismo, esse que se consagrou ele como o grande médico trata da doença, mas o médico magnífico trata do paciente que tem aquela doença. Esse foi o livro de Osler, Principles and Practice of Medicine. A foto não sai muito bem, mas ele reconhecia, como Platão e como Hipócrates, que a prática da medicina era uma arte baseada em ciência. E Osler era extremamente cuidadoso e meticuloso. Então, essa é uma foto, de fato, de vários gráficos que existem no livro. Essa é a descrição de um paciente com febre tifoide. E, apesar de ser tão meticuloso, ele também reconhece, e esse é um dos aforismos meus prediletos, de que a medicina é a ciência da incerteza e a arte da probabilidade. E ele reconhece, mais uma vez, que a importância dos livros, que estudar o fenômeno da doença sem livros é como navegar num mar sem mapas, mas estudar livros sem pacientes é não sair do porto. Osler, de fato, tinha outro aspecto. Nesse cartão que circulava em Hopkins, Osler aparece aí como um santo, como um tufão, saindo do hospital e afastando todos os micro-organismos. Mas Osler, ele era conhecido como um nihilista terapêutico, na verdade. Na verdade, esse termo não é verdadeiro. Ele reconhecia que um dos principais papéis do médico era de afastar o paciente dos seus medicamentos, né? E ele menciona que o tratamento predileto dele era o próprio tempo. Essa era a farmácia de Osler. Então, ele usava ferro, quinino, nitrito de amila, digitalis, ergotamina, nitroglicerina, mas a droga preferida dele era a que ele chamava de GOM, God's Own Medicine, ou morfina, refletindo claramente a importância dele do cuidar, do alívio da dor, no sentido do cuidar dos pacientes. Essa é uma apresentação interessante e que, nessa revisão, me ilustrou muito. E essa é a pergunta: o que une de uma forma tão dramática esses homens? E aí representados Frederick Gates, que era um auxiliar de John Rockefeller, o grande milionário, e que teve uma contribuição muito importante para a ciência e para o desenvolvimento da medicina. William Welch, que era o diretor de Hopkins. Ira Hampson, que era o presidente da universidade. E ali mais à frente, Abraham Flexer, famoso pelo seu relatório com que ele mudou a história da medicina nos Estados Unidos, e Osler. E o que une esses homens é o livro de Osler, Os Princípios e a Prática da Medicina. E o que aconteceu? Gates leu esse livro em uma semana. E ele ficou muito impressionado com o livro. Impressionado não só pela riqueza e pela forma literata que foi descrito, mas também porque Osler talvez tenha instituído também a medicina baseada em evidências. Ele era totalmente contrário ao uso da medicina da forma empírica como ele é utilizada naquela época. E o que Gates percebeu é que realmente a medicina americana ela era muito deficiente.
e ele, nos moldes da medicina alemã, procurou transformar, imaginou uma forma de transformar a medicina numa ciência exata. E, dessa maneira, em contato com Flexner, eles acabaram produzindo esse relatório que mudou, de fato, a prática da medicina. Entretanto, Osler não ficou muito satisfeito. E ele não ficou satisfeito exatamente porque, na visão de Osler, a velha arte não pode ser substituída, mas ela tem que ser absorvida na nova ciência. E, de fato, o que Flexner propôs, e que ele não era médico, na verdade, ele era um professor do 2º grau, era que os alunos passassem basicamente grande parte do tempo nas enfermarias, nos laboratórios, e não nas enfermarias. E isso, obviamente, contrariou Osler, que escreveu essa carta para Ira Ramsden, expressando claramente o seu desagrado, e, fundamentalmente, também existe um aspecto muito peculiar, porque Flexner achava que os professores, na verdade, deveriam ter dedicação exclusiva para a universidade, enquanto que Osler, que tinha uma prática bastante intensa, achava que a prática privada deveria ser estimulada. Fato é que, terminado enfim, de redigir o livro, e ele fez isso em 2 anos, mais de 1000 páginas, Osler tinha também a sua vida própria. E essa é a mulher de Osler, Grace Revere, e quando Osler terminou de escrever o livro, é comentado que ele falou essa frase, take the darn thing, ele estava se referindo ao livro, e agora o que você vai fazer com o homem? De fato, esse foi o convite, o pedido de casamento que ele fez para Grace. E Grace teve uma importância muito significativa na vida de Osler, porque aos 56 anos, diante da prática extensa, Osler era reconhecido como o médico dos médicos, ele desenvolveu um quadro de burnout. E foi Grace que disse para ele que era melhor ele deixar os Estados Unidos num vapor do que ir num caixão. E, dessa maneira, ele aceitou o convite do rei Jorge V e se tornou, substituindo Sanderson em Oxford, o Regius Professor of Medicine de Oxford. Mas, na verdade, Osler estava longe de se aposentar. No entanto, ele diminuiu as suas atividades como clínico e passou a desenvolver as suas atividades como ele amava, os seus livros, e se tornou presidente de diversas instituições, da Associação de Bibliotecas, da Bibliographical Society e, fundamentalmente, talvez o mais importante, da British Classical Association, que eu acho que corresponde à nossa Academia Brasileira de Letras. Esse foi o último discurso, a última apresentação de Osler, que recebeu esse termo de Old Humanities in New Science, e Osler preparou da seguinte maneira: ele levou de frente para os acadêmicos vários instrumentos científicos, um astrolábio, microscópios, e junto dessa edição, que era dele própria, da fábrica de Vessálios, ele proferiu essa última palestra em que ele descreve, e ele se dirige aos acadêmicos, mencionando que eles produzem um material tão importante que como corresponde àquilo que a tireoide faz para o ser humano, e que as humanidades que eles produzem, de fato, têm a mesma correspondência dos hormônios. E ele menciona isso de uma forma muito interessante, que os humanistas não têm ciência suficiente e que a ciência, infelizmente, perde as suas humanidades. E ele menciona que esse divórcio infeliz nunca deveria ter acontecido. E menciona mais uma vez a palavra e se refere a Hipócrates, quando menciona a importância da relação da filantropia e daquilo que ele chamou de filotecnia, a arte e a ciência. Osler morreu em dezembro de 1919, nós estamos perto de comemorar um centenário da sua morte, e ele viveu esse processo, a doença de uma pneumonia que evoluiu durante 3 meses. E hoje, no Dia do Médico, nós recebemos diversos desses memes dizendo que o médico estuda até o dia da sua morte. Na verdade, Osler fez um pouco mais. Ele preparou a sua morte. E ele preparou aquilo que ele gostaria que fosse feito com ele após a morte. Ele descreveu quem deveria fazer a autópsia e para onde que o seu cérebro deveria ir. E ali o texto original que ele escreveu. E, de fato, o seu cérebro se encontra preservado até hoje no Windsor Institute. E nessa publicação no Journal Comparative Neurology, em agosto de 28, o seu cérebro foi estudado. E, de fato, Osler
tinham o hipocampo muito bem desenvolvido, na verdade, correspondente bem melhor do indivíduo de 70 anos, correspondente à sua memória incrível que ele desenvolveu ao longo dos anos. Esse aspecto da vida de Osler se perpetuou de uma forma perene, que foi a sua biblioteca. Na verdade, Osler acumulou ao longo da vida quase 8.000 volumes, todos eles catalogados, e essa é a primeira etapa da sua biblioteca, é descrita como a biblioteca prima, como nós vemos identificados os diferentes e os múltiplos indivíduos que contribuíram na sua formação e na história da medicina desde a Grécia Antiga, na Idade Média, e que, de fato, foram tão importantes e estudados de uma forma sistemática por Osler. Osler doou a sua biblioteca, essas foram instruções para a Universidade de McGill, e que se transformou na biblioteca de Osler, histórica de McGill, e a biblioteca reserva um nicho especial para Osler. E isso se refere a um desejo que ele expressou, dizendo, imaginava como ele imaginaria de ser perpetuado. E ele menciona isso, que eu gostaria de pensar dos meus livros numa alcova, numa parte da biblioteca protegida do fogo, numa instituição que eu amo, e lá perto de uma lareira, com algumas cadeiras próximas, sobre a peça da lareira, a urna com as minhas cinzas, o meu retrato, o meu busto, através do qual o meu astral poderia utilizar e ler os livros que eu sempre amei e absorver com deleite as almas daqueles em carne que poderiam manuseá-los. De fato, atrás do busto estão localizadas as cinzas de Osler e, ao seu lado, os livros que ele mais amou. Religious Medicine está ali, daqueles volumes de capa vermelha. E esse foi Osler, que ao longo de 70 anos marcou de uma forma dramática a história da medicina e que vem aí a primeira sugestão, presidente, que no ano que vem, que se comemoram 100 anos da sua morte, que um simpósio em referência a Osler, eu gostaria de sugerir que fosse organizado. E eu gostaria de finalizar da forma como Osler imaginou o seu epitáfio, e isso fica a homenagem àqueles que, de fato, marcaram a vida de todos nós, e Osler gostaria que tivesse escrito o seguinte: eu desejo nenhum outro epitáfio, eu desejo apenas que esteja escrito que eu ensinei aos estudantes nas enfermarias. E eu considero isso o aspecto mais importante e mais útil do trabalho que eu fiz ao longo da minha vida. Muito obrigado. Passemos à seguinte contribuição, que será a respeito de Miguel Couto, e que, na ausência do professor José Galvão Alves, que por razões muito importantes não pôde estar presente, e que será feita pelo nosso acadêmico Omar da Rosa Santos. Com a palavra, o acadêmico Omar. Senhor presidente, senhores acadêmicos e convidados, a súbita impossibilidade do acadêmico José Galvão estar aqui hoje me traz a este rosto, e eu o farei da forma mais simples que puder. Miguel Couto morreu com quase 70 anos, como Osler. Depois da apresentação do acadêmico Tabaque, eu pudera me manter calado, porque a eloquência do silêncio faria semelhança entre um e outro. Próximo diapositivo. Aí está Miguel Couto com a sua tese de concurso, a sua famosa tese de concurso, dos espasmos nas afecções dos centros nervosos, que, aliás, foi a enfermidade que vitimou o seu chefe, João Vicente de Torres Homem, que sofria da enfermidade de Thompson. Próximo. O próximo. Não existem doenças, existem doentes. É o que Osler fez durante toda a sua vida. Seguinte.
Bem, esse diapositivo eu vou deixar para encerrar. Nascido em 1865 e falecido em 1934, aos 69 anos. Admitido nesta academia, bastante jovem, como era na época, em 1896. O doutor Miguel Couto nasceu no Rio de Janeiro, naquele dia 1º de maio de 1865, filho de Francisco Couto e de Dona Maria Rosa do Espírito Santo, que foi uma das suas 2 patronesses na vida. Veio a se formar pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, com não mais de 20 anos de idade, defendendo a tese denominada da etiologia parasitária nas doenças infecciosas. Durante o seu curso médico, trabalhou com a direção, sob a direção de um outro homem que, com ele, fizeram o que essa academia tem de mais duradouro. Nós estamos no Salão Miguel Couto. Miguel Couto foi presidente desta casa durante 21 anos e aprendeu com o seu chefe da enfermaria, José Pereira Rego, que também durante 21 anos, antes, no século XIX, dirigiu esta academia quando ela se encontrou praticamente moribunda, na época da Guerra do Paraguai, em que ela estava localizada ali no local onde é o Campo de Santana, naquela época fora da cidade praticamente, onde só se chegava vencendo diversas dificuldades do caminho, da topografia, e em cujas sessões frequentemente rareavam os acadêmicos. Os livros que eu tive a oportunidade de consultar aqui já há alguns anos mostravam sessões com meia dúzia de acadêmicos, tanto que o estatuto foi atualizado dizendo que não poderia haver sessão com menos de 10 acadêmicos, que é o que sucede hoje em dia. Foi interno por concurso, então, na cadeira do Dr. João Vicente de Torres Homem, que, jovem ainda, antes dos 60 anos, sofreu tinha espasmos miotônicos e que faleceu em decorrência disso. Foi convidado, ele tem uma longa ligação com o professor Azevedo Sodré. Azevedo Sodré era professor de anatomia patológica e, na época, no final do século XIX, 1898, estava aberto um concurso para professor opositor, era o que chamava na época, da Faculdade de Medicina, e havia um professor, que eu vou evitar dizer o seu nome, e era o querido da casa, um homem sanguíneo, que costumava discutir batendo na mesa, gritando, fazendo agressões, e isso não era realmente aquilo que todos os professores lá desejavam. Encontrando-se na rua o professor Azevedo Sodré com Miguel Couto, que tinha o seu consultório ali no caminho de local, perto do caminho onde hoje está a Confeitaria Colombo, ele disse: venha cá, vamos comigo, e o carregou à força até a secretaria da faculdade, onde ele foi inscrito. Na verdade, durante a realização das provas, as provas naquela época constavam das provas clássicas, prova escrita, a prova de doente, a prova de aula, e uma prova que era o exemplo da democracia verdadeira, que era a prova do interrogatório. Hoje eu vou concorrer com o acadêmico Matoso, e eu faço as perguntas e ele me responde. E amanhã ocorre o contrário. Nada mais correto do que justo, mas isso acabou. Na verdade,
há uma degradação da educação médica. Hoje estive até sugerindo ao senhor presidente que nós adotemos como um dos temas da academia a educação médica. Era assim. Lá por volta de 1915 veio a reforma Rivadavia e foi instituída a docência livre, que angariou para o âmbito acadêmico aqueles indivíduos que tinham talento. Não são obrigatoriamente membros da carreira universitária. Isso não é uma instituição que tenha reserva de mercado. Então, Miguel Couto, que não era da carreira universitária, que havia se formado, passou alguns meses no interior de São Paulo, voltou para o Rio de Janeiro, para o bairro onde ele havia nascido, aqui na Prainha, na Saúde, e o concitou a ir prestar o concurso. E assim que se trouxe para o interior da Faculdade de Medicina, uma das maiores figuras que lá tem arribado. Logo que Miguel Couto perdeu o pai com 5 anos de idade, mudou-se a família para Niterói, sob a alegação de que lá a vida era mais barata. E a sua mãe passava dia e noite na máquina de costura, costurando para fora. Muito bem. E Miguel Couto, jovem, menino, adolescente, era chamado de Miguelzinho da Botica. Era o rapaz que fazia as entregas da farmácia ali do São Domingos, em Niterói. Bom, fato é que, convidado por Azevedo Sodré, ele ingressou na Santa Casa de Misericórdia e, em seguida, no Hospital São Sebastião, onde desenvolveu famosos trabalhos sobre a febre amarela. O Das Gelbfieber foi um trabalho clássico, levado às páginas das publicações alemãs sobre estudos sobre a febre amarela, onde Miguel Couto fazia estudos não só clínicos, como histopatológicos, como era seu costume na época. Uma vez eleito jovem ainda membro titular, nessa casa, com uma memória chamada o nervo pneumogástrico na influenza, ocupou vários cargos até que se tornasse o seu presidente, que foi sucessivamente reeleito, até que em 1927 foi aclamado presidente perpétuo e assim ficou até falecer em 1934. Ele é o patrono da cadeira número 9, hoje em dia ocupada pelo acadêmico José Eduardo Souza. Quando você voltar para São Paulo, diga a ele que quando morreu Miguel Couto, nas exéquias na faculdade, o orador disse: na cadeira de Miguel Couto jamais alguém se sentará. Então diga ao Souza para ele ficar de pé. Muito bem. O acadêmico Galvão parece que tem algumas semelhanças à atuação dele com a de Miguel Couto. Foi aqui, diz um dos textos que eu pude ler, que Miguel Couto foi chefe da 18ª Enfermaria da Santa Casa, que hoje em dia é ocupada pelo Galvão. E depois fez o seu serviço histórico, na 7ª Enfermaria da Santa Casa, onde ele estabeleceu uma escola que rendeu inúmeros. Eu ainda, quando comecei a frequentar essa academia, tem um pouco mais de 30 anos, ainda peguei aqui nos bancos indivíduos que haviam sido seus internos na Santa Casa. Os internos, naquela época, eram indivíduos que, hoje em dia, é o chamado curso de especialização, de pós-graduação, tinham que preparar uma tese doutoral, que era defendida. Bem, me lembro do acadêmico Acilino, pai, que nessa casa se orgulhava de haver sido interno de Miguel Couto. Quando eu fui visitá-lo ali no consultório, ele me mostrou a sua tese, e eram teses magníficas, eram 100 e tantas teses feitas pelos internos que permaneciam no serviço duradouramente.
Isso é uma coisa totalmente oposta ao que se vê hoje, que o curso médico termina no 4º ano médico, em que os indivíduos vão fazer esses malfadados cursinhos, que só repetem em apostilhas, até são bonitas, bem feitas, mas aquilo não é ser médico, aquilo é aprender a fazer provas de marcar X, coisa que um macaco treinado também fará, razoavelmente, é capaz de ser até aprovada. Bem, ele trouxe pioneiramente o primeiro aparelho de raio-x para o seu serviço e foi membro de inúmeras sociedades no Brasil, conduzido a inúmeras sociedades. Sociedade de Medicina e Cirurgia, Sociedade Médica dos Hospitais, Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Medicina, Conselho Superior de Ensino do Brasil, onde ele propôs originalmente a criação do Ministério da Educação e Sanidade, que acabou sendo feito em 1938, né? Sócio-benfeitor da Policlínica Geral. E aí na Société de Patologia Exotique de Paris, Academia Médica de Havana, da Colômbia, do Equador, de Lisboa, Sociedade Médica dos Hospitais Franceses, Sociedade de Medicina e Cirurgia de Niterói, Academia Nacional da França, Academia de Medicina de Buenos Aires, e uma série delas que eu não vou ficar repetindo uma por uma. Professor honoris causa na Universidade de Buenos Aires, de Lima, em Lima, no Peru, na Venezuela, na Bélgica, etc., deixou famosos livros, não muitas coisas escritas em pequenos fragmentos, cartas. Os livros eram o famoso Lições de Clínica Médica, que eu tinha, professor Novelino, eu tinha na nossa mini biblioteca na 7ª Enfermaria, e quando eu me aposentei, pasme, arranharam a minha alma. Chegaram lá e disseram, vamos guardar só as coisas dos últimos 5 anos. E lá se foi a coleção de Sir William Washington, de Miguel Couto. Muito bem. Exímio conhecedor de língua portuguesa, poliglota, foi levado à Academia Brasileira, que chamam de letras, que na verdade não é Academia Brasileira, é como a francesa. Ela é academia para honrar grandes brasileiros, como é das grandes francesas. E que os escritores se apropriaram, disseram que o botaram de letras. No estatuto inicial que o acadêmico Neves Manta me deu, quando eu era candidato aqui, está lá escrito, Academia Brasileira, não é de letras. Há uma parte que é um pouco duvidosa na vida de Miguel Couto. Ele combateu asperamente a imigração japonesa, era o perigo amarelo. Eu não vou me dedicar a analisar, porque me faltam para isso 2 coisas, engenho e arte. Eu não saberia apenas dizer que isso era a tese vigente na época em que se falava da eugenia, que desagou para diversas outras. Eu estou aqui encerrando a minha apresentação, eu juntei aqui algumas coisas para anotar, e então acabei, como sempre, passando da hora quando eu tenho que falar alguma coisa. Bem, eu vou me cobrindo com o manto da tagarelice e com o manto da poesia do poetastro. Eu acho que nada ocorre independentemente. No universo, tudo é côngruo, tudo é único. Se nós formos procurar o tilintar dos ruídos, dos fios da sapiência, encontraremos ligações entre tudo. E então, eu sempre fui um cuidadoso leitor, tanto do Equanímitas, que é um livro magnífico, que eu mantive na minha cabeceira durante muito tempo. Lá está escrito, não perca tempo lendo durante o dia aquilo que você pode ler durante a noite. Trabalhe
o dia inteiro organizadamente. Bem, então, ia dizendo eu, procurei encontrar algumas coisas que juntassem as minhas preferências, que eu, obviamente, as copiei, não são originais, com aquilo que vi nos indivíduos de que sou fã. Um deles é Sir William Osler, escrevi até um texto sobre ele recentemente, e o outro, Miguel Couto. Ele começou na Santa Casa e no Hospital de São Sebastião, no Caju. Eu também. Lá eu fiz a minha primeira tese de meningite, imaginem bem. E eu levava o cadáver e tirava, abria a cabeça do indivíduo com conivência lá de um funcionário para fazermos a histopatologia. Bem, ele é membro benfeitor da Policlínica Geral do Rio de Janeiro. E eu também sou. Por acaso me deram esse texto, esse título totalmente imerecido. Patrono da cadeira número 6 da Academia Fluminense, agora Academia de Medicina, a Camerge. É a cadeira que eu ocupo lá. Acompanhar os exames anatômicos, as is our pathology, as is our practice. Essa frase eu aprendi com o professor Jacques Sully, com quem eu fui auxiliar de ensino, assistente, etc., e sempre me guiou na vida. Do mesmo jeito, fazer os exames laboratoriais. O doutor Hipócrates só tinha 2 exames no exame físico. Primeiro, olhar o pulso, as 6 características do pulso, não vou repeti-las. Segundo, as características organolépticas dos fluidos corporais. Olhar a urina, olhar como ela era. Bem, quarto, eu já falei, a quinta, ele é antecessor de Miguel Osório, que, aliás, Miguel Osório veio a ser seu substituto na Academia de Letras. Miguel Osório é o ocupante da cadeira que eu ocupo nesta academia. Antecessora a Fioravante de Pinheiro era Miguel Osório de Almeida. Uma outra coisa que nos uniu é o estudo do retorno da clínica médica propedêutica e da semiologia médica ao curso médico. Havia sido na reforma curricular vivida nos anos 60, retirada a disciplina de propedêutica médica. Imagine-se, a disciplina tronco de toda a medicina, retirada do currículo. E quando eu fui diretor da nossa escola, o Novelino era vice-reitor na época, consegui restabelecer essa semiologia, e como Miguel Couto, que depois que iniciou a sua carreira como opositor, como professor de semiologia, veio a ocupar a 3ª cadeira de clínica médica, que eu também pude fazer lá na Escola de Medicina e Cirurgia. A enfermaria de Miguel Couto é a 7ª, também foi a minha durante 30 anos. Eu não cederei meus internos a ninguém. Durante essas comemorações do Dia do Médico, eu tive a oportunidade de receber alguns telefonemas de alguns amigos fraternos, alguns até compadres, que me honram com a sua amizade. É aquilo que Miguel Couto fazia: não cederei meus internos para ninguém. Claro que eles podem ir para onde quiserem trabalhar, mas a amizade permanece. Muito bem. E, finalmente, o filho, Miguel Couto, poucos dias antes de falecer, teve seu filho incluído nessa casa, Miguel Couto Filho, que foi governador do estado do Rio, etc. E eu tive essa oportunidade de ter meu filho, por acaso, também como membro dessa casa. Bem, como panegirista, adulador de mim próprio, e como poetasto tagarela, eu ocupei os ouvidos dos senhores, fustiguei os seus ouvidos com esta minha conversa que, por mim, não teria fim. Eu ficaria aqui durante muitas horas, mas não vou fazê-lo. Muito obrigado. Agradecendo
ao professor Omar pelas suas palavras. Teremos a seguir. Uma última coisa, por favor. Projeta aquele último diapositivo, que eu esqueci. Vejam, os senhores, que Madame Curie está sentada aqui, lá está o orador, e aqui está o dia, qualquer coisa de abril de 1926, quando Madame Curie foi introduzida no Silogeu para ser membro honorário. Ela não era médica e não havia vagas, mas Miguel Couto tinha essa solução. Para questões importantes, excepcionais, atitudes excepcionais. Está criada a vaga e assim a trouxe. Agora eu olhei e me lembrei das coisas que estão acontecendo atualmente na medicina e na ciência. A biofísica, a física quântica, a física atual, fala as coisas da seta do tempo, da teoria de Tim Maudlin, de Princeton, que diz que aquilo que nós fizemos hoje deu razão àquilo que aconteceu conosco na adolescência e na infância. Não é só o contrário. E aí eu olhei, os indivíduos podem estar, inclusive, em 2 lugares ao mesmo tempo. Cadê a figura? Acabou a figura. É só para a última... É a última palavra. Bem, entre os indivíduos que estavam presentes naquela cerimônia... Eita! Acabo nesse... Essa aí. Olhem bem esse cidadão que está aqui, igualzinho a mim, sou eu. Muito obrigado. Agradecendo uma vez mais ao professor Omar, que agora acabou realmente as suas palavras, vamos ouvir o acadêmico Ricardo Cruz, que vai falar sobre Michael Balint. Com a palavra, o acadêmico Ricardo. Excelentíssimo senhor presidente da Academia Nacional de Medicina, Jorge Alberto Costa e Silva, excelentíssimo coordenador desse simpósio acadêmico Mário Barreto Correia Lima, demais componentes da mesa, senhora confreira, senhores confrades, ilustres convidados. Na verdade, o acadêmico Mário Barreto Correia Lima é uma inspiração para mim nessa matéria, Humanidades na Saúde, não só ele, mas o ex-presidente Pietro Novellino também. Foi nessa casa que, em agosto de 2010, aconteceu o primeiro Congresso Brasileiro de Humanidades. Para aqueles que não sabem, não lembram disso. A mim coube falar sobre Michael Balint. Michael Balint foi, na minha opinião, o indivíduo que melhor escreveu sobre relação médico-paciente. Ele nasceu em 1896, morreu em 1970, e eu dividi essa fala de 20 minutos em 3 tópicos: a sua biografia, os grupos Balint e o seu livro, o melhor livro sobre relação médico-paciente já publicado em toda a história da medicina. O médico, seu paciente e a doença. Vou me atrever a fazer essa palestra na frente do professor Abraham Exterman, que ouvi falar sobre Michael Balint há pouco tempo atrás, há cerca de 2 ou 3 anos. Falarei naturalmente não com a propriedade dos conhecimentos que o professor Abraham Exterman tem do curso do conhecimento psicanalítico de Michael Balint. Com relação à sua biografia, ele nasceu em Budapeste, com outro nome, o sobrenome Bergsman, e como era comum naquela época, ele pediu para trocar o seu sobrenome, o seu nome para um nome húngaro, contra a vontade de seu pai, que era médico. Passou então a adotar um sobrenome que ele escolheu, Balint. Ele converteu-se do judaísmo para o cristianismo, durante a Primeira Guerra Mundial serviu na Rússia. Ele completou sua graduação em medicina em Budapeste, em 1918, com 22 anos de idade,
e iniciou a sua formação em neuropsiquiatria. E em 1920, com 2 anos de formado e 24 anos de idade, ele se mudou para Berlim, onde trabalhou no laboratório de bioquímica de Otto Warburg, que seria prêmio Nobel em 1931, e ele trabalhava em seu doutorado em bioquímica e, ao mesmo tempo, juntamente com a sua esposa, fazia estudos em psicanálise psicossocial. Essa foi a sua primeira esposa, Alice Kovacs, e foi ela que deu a Balint os primeiros livros de Sigmund Freud. Alice trabalhava no museu e havia sido analisada por aquele que, não sei se eu me atreveria a dizer isso na frente do professor Abra, mas gostaria que no debate ele pudesse confirmar ou não, o pai da medicina psicossomática na psicanálise mundial, Sándor Ferenczi. Ele que foi analisado por Freud. Ele tinha sido analista de Alice Kovacs e foi ela que disse a Balint, que iniciou a sua formação analítica com outro psicanalista, que seguisse a sua formação com Ferenczi. Balint fazia seu doutorado em bioquímica, mas trabalhava metade do seu tempo no Instituto de Berlim de Psicanálise, e ambos, ele e sua esposa, estudavam psicanálise juntos. Ele foi paciente e aluno de Sándor Ferenczi, que em 1929 tornou-se o primeiro professor universitário de psicanálise do mundo. No mesmo ano de 24, Balint volta para Budapeste e assume um papel de liderança na psicanálise húngara, tendo sido o primeiro catedrático de psicanálise em Budapeste, cidade natal. Em 1938, eles emigram para a Inglaterra e no ano seguinte, Alice morre, em 1939, deixando-o com o seu único filho, John. Michael Balint certa vez disse que ele respeitava Freud, mas ele amava Ferenczi. Ferenczi tinha como teorias psicanalíticas mais conhecidas, e em 1930, o biologismo. Eu não teria nenhuma expertise para te falar a respeito disso, mas tenho expertise suficiente para lhes dizer que foi Ferenczi que, em 1933, falou a respeito de uma matéria, de uma cadeira, de algo que deveria nortear um médico, a medicina psicossomática. Foi Ferenczi, em 1933. Ferenczi dizia que nós seríamos capazes de interpretar sintomas físicos, hoje considerados psicossomáticos, na verdade como fenômenos conversivos. Sándor Ferenczi foi analisado por Freud, como eu já lhes disse. Balint, em 1944, casa-se novamente com uma ex-aluna, Edna, também psicanalista, mas se divorcia 8 anos depois, em 1952, não teve filhos com ela. Em 1945, seus pais, ameaçados de prisão pelos nazistas, se suicidaram, ambos. Naquele ano, Balint muda-se então para Londres, semi-destruída pela guerra, pela Segunda Guerra Mundial, e continua seu trabalho em grupo com médicos, obtendo o grau de mestre em ciências em psicologia. Foi em 1949 que Balint conhece uma pessoa que foi fundamental na criação dos grupos Balint e se tornou a sua terceira esposa. Enid Eichhaus trabalhava no Instituto de Relações Humanas com um grupo de sociólogos e psicólogos. Ela tinha sido analisada por Donald Winnicott. Michael Balint tornou-se o líder desse grupo e juntos, ele e a futura esposa, desenvolveram com médicos com profissionais de outras áreas da saúde, grupos que hoje são conhecidos como grupos Balint. Um grupo de médicos dividindo seus problemas na prática geral e focando nas respostas aos seus pacientes. O primeiro grupo foi estabelecido em 1950. Agora eu quero lhes falar sobre os grupos Balint. Os grupos Balint, na verdade, são uma reunião única ou multiprofissional destinada a diagnosticar e elaborar tensões irracionais que perturbam a tarefa de seus executores, impedindo a sua realização de forma adequada. Eu próprio tive a oportunidade, felizmente, na minha vida, de participar pelo menos de 3 grupos Balint, com psicólogas, com nutricionistas. Normalmente, esses grupos eles são supervisionados, obviamente, por especialistas em psicologia médica. Esses grupos foram criados pelos profissionais de saúde logo após o término da Segunda Guerra Mundial,
devido às necessidades exigidas pelos familiares de soldados falecidos ou mutilados na guerra, e através dessa experiência foi se testemunhando a impossibilidade de considerar neutra a posição do profissional no campo da clínica. Os grupos Balint foram algo absolutamente revolucionário. Só os grupos Balint já justificariam que Michael Balint fosse escolhido na noite de hoje como um dos 4 maiores nomes da medicina quando se fala de relação médico-paciente. Michael e Enid Balint diziam que, obviamente, o centro da medicina está na relação humana que existe entre o médico e o paciente. Portanto, nos parece absolutamente impossível que um profissional de saúde, que um médico, efetivamente se divorcie não só das relações humanas para com os seus pacientes, mas eu estendo aos seus familiares também, que se tornem tecnocratas ou que se tornem famosos apenas porque são muito bons, mas, na verdade, não gostam de doente. Balint e Enid se casaram 9 anos depois, em 58, e 10 anos depois, Balint tornou-se presidente da Sociedade Psicanalítica Britânica. Ele, na verdade, criou esses settings de grupos, que hoje são chamados de grupos Balint, e nesses seminários, então, eles foram se aperfeiçoando, e mesmo depois da morte de Balint, isto se perpetuou através de uma sociedade que foi criada, uma sociedade americana, a Sociedade Americana Balint. Balint groups are a case presentation group that's about the doctor-patient relationship. People present cases from the standpoint of a patient that they're left wondering something about or they're troubled about. They take the patient home in their mind thinking about, and the group helps look at the doctor-patient relationship. With a focus of better understanding things from the patient's perspective, from the doctor's perspective, and from what's happening between the two of them. In order to gain a better understanding of what's important in that relationship and how to make it better. It's a place to talk about these things with one's peers and help get an understanding of the relationship and what may be leading to this struggle, so that the next time one meets with somebody that you're trying to help, you would be freed up to help in a more effective way. It helps us generate new ideas about what might be going on for patients and for ourselves, so that we have more sort of choices of how to think about what's going on. It helps the patient because the relationship shifts a little bit after the doctor has presented the case in a way that I think helps move the relationship forward. It allows us to see the patient in a different way, and that's where the potential really lives. The ability to connect with patients effectively is even more important than it ever has been. It might be a patient who is dying or makes you feel sad. It might be a patient who makes you angry. But this group is designed to get at the emotions behind the case. Could be a good reaction, could be a bad reaction. Sometimes patients that we like can be ones that we struggle with the most. The ultimate goal of the group, really, underneath it all, is to improve empathy. Os grupos Balint existem por todo o mundo, no Brasil, em vários locais, mas eu tenho o privilégio de fazer uma homenagem aqui, na noite de hoje, àquele que foi o primeiro indivíduo no país que organizou um grupo Balint. A primeira experiência brasileira foi em 1963, na 7ª Enfermaria do Hospital Geral da Santa Casa de Misericórdia, na 2ª cadeira de Clínica Médica, que era chefiado por Carlos Cruz Lima. E quem organizou esse grupo Balint foi Abraham Exterman. Eu vou finalizar agora em 3 minutos falando para vocês a respeito do melhor livro sobre relação médico-paciente já escrito em todo o mundo.
opinião pessoal. O médico, seu paciente e a doença. Essa frase, ela é citada em várias aulas, por vários profissionais, em várias situações. Foi Michael Balint que disse que a droga mais utilizada e menos conhecida na prática médica é o próprio médico. Ele escreveu 10 livros, 156 artigos. De todos esses livros, o mais famoso foi esse, O Médico, Seu Paciente e a Doença. Lá, ele chamou atenção sobre tantas questões que envolviam e que envolvem a relação médico-paciente, sobre essa relação que deve ter emoção, que, acima de tudo, deve privilegiar a escuta. Ele disse que o médico é a primeira droga que se injeta num paciente. É, na verdade, o seu atendimento. É, na verdade, a possibilidade do paciente se sentir ouvido que faz com que ele possa efetivamente evoluir no processo de cura. O conceito de médico como medicamento de Michael Balint, que enfatizou a natureza dinâmica da relação médico-paciente. Ele disse que era a ferramenta terapêutica mais poderosa que o médico possuía, ele mesmo. Michael Balint disse: ouçam as histórias dos pacientes, trate-os como amigos. Balint não disse, se torne amigo dos seus pacientes. Ele não disse para você sair com os seus pacientes, ir ao cinema com eles ou frequentar a casa deles. Ele disse, trate os seus pacientes como amigos. Eles precisam de uma droga forte. Todos eles. O médico. O público leigo não tem condições de julgar o conhecimento técnico dos médicos, disse Balint, a não ser indiretamente de forma inadequada pelos resultados dos tratamentos. Desde o primeiro instante julgam, entretanto, a personalidade do médico. Ainda nesse livro, Balint disse, a insuficiência na formação psicológica dos médicos foi sempre sofrida pelos pacientes. Em verdade, os grandes médicos de todos os tempos foram observadores agudos das emoções humanas. E Balint disse ainda, a personalidade do médico é a primeira droga que se administra aos pacientes. Michael Balint. Balint morreu em Londres, no ano de 1970. E eu escrevo para vocês que até a sua morte, a obra do psicanalista húngaro Michael Balint teve a sua divulgação muitas vezes restrita à sua prática com os chamados grupos Balint, porém, muito além daquele que foi o responsável pela criação destes grupos de discussão sobre as relações entre médico e paciente, Balint é aquele psicanalista que, tomando como referência a teoria e a prática da psicanálise herdada de Sandor Ferenczi, faz-nos refletir a partir de suas ideias e de sua trajetória a dimensão trágica que constitui a existência humana. Muito obrigado. Agradecendo ao acadêmico Ricardo Cruz, que falou sobre Michael Balint, nós vamos ter agora a vez de ver a discussão sobre Danilo Pelestrello, e que será feita pelo seu sucessor, por aquele com quem ele lidou por mais tempo, que é o nosso honorário Abraham Exterman. Excelentíssimo presidente da Academia Nacional de Medicina, Jorge Alberto Costa e Silva, caros colegas do simpósio, estimadíssimos acadêmicos, minhas senhoras e senhores presentes, falar de Danilo Pelestrello, para mim, é uma tarefa muito complexa. Eu não estou falando de alguém que eu busquei nos livros ou nas informações existentes em toda parte. Danilo Pelestrello
foi meu analista, meu mestre, meu professor. Trabalhei com ele anos seguidos e um dia, era dia 10 de fevereiro de 1989. Recebi um telefonema às 7 horas da manhã. Era Maria Alzira Perestrelo no telefone. E ela me disse: Abraham, ele se foi. Venha. Não vi, nem ouvi lágrimas ao telefone. Era uma notícia. Eu fui. Coloquei a gravata nele e um colar. O colar da Academia Nacional de Medicina. Ele me pediu para fazer isso. E o levei ao cemitério. Há no cemitério São João Batista um lugar próprio para os membros dessa casa. Eu nem me lembro quem estava lá. Eu só me lembro de quem se foi. Passei meses enlutado, mas me salvou a frase de um grande colega de Perestrelo que veio da Argentina, e que foi um enorme, extraordinário divulgador de Balint na América do Sul e no mundo, e criou a expressão, o conceito de interconsulta, que é a prática de especialistas em psicanálise e, sobretudo, em psiquiatria, que atuam no Hospital Geral. A prática de interconsulta. O nome dele era Isaac Leão Luquina, que também se tornou meu grande amigo. E ele, andando comigo peripateticamente na Avenida Atlântica, eu extremamente deprimido, ele me disse uma frase que eu consegui elaborar aquela enorme perda. Me disse ele: Abraham, lo que pasa es que nosotros tenemos que sepultar nuestros muertos. E ele assim foi e ficou comigo. E eu me senti na obrigação profissional de levar adiante essa prática que ele criou e que ele chamou de Medicina da Pessoa, com um livro editado em 1974, e que já teve a sua 5ª edição. Na 2ª edição, ele incluiu o instrumento anamnéstico que o professor Clementino Fraga Filho me pediu para realizar. Ele me pediu para ter um instrumento anamnéstico para conhecer o doente. Eu chamei isso de História da Pessoa. Da 2ª edição em diante, a Medicina da Pessoa inclui um instrumento prático, porque, de fato, não basta nós realizarmos um belo discurso e nos incluirmos naqueles que se embrenham pela cultura humana, que são eruditos. Não basta nós ouvirmos música e lermos bons livros. Não basta lermos os aforismos de Hipócrates ou de Osler. Não basta. Nós precisamos aprender a relação médico-paciente. Aprender como iniciou Balint. Aqui, nesta mesa, meu caro colega, sentou-se Michael Balint.
em 1967, na primeira reunião nacional de medicina psicossomática. Foi o presidente de honra. Hein? Fui eu que convidei. E conseguimos verba para isso por um eminente professor, chamado Raimundo Muniz de Aragão. Ele era, na época, ministro da Cultura. Numa época triste da história do Brasil, que foi o regime militar. Oxalá não volte. E fomos ao Ministério da Cultura na época, Perestrelo e eu, para conseguirmos essa verba que foi dada. Veio Balint e veio Enit. E nós tivemos grandes e proveitosas conversas sobre o que ele fazia na Tavistock e o que nós fazíamos no Brasil, no Hospital Geral da Santa Casa. Essa tarefa eu me dei e a concluí para mim, pessoalmente, há poucas semanas atrás. Deixei 2 herdeiros para desenvolver meu trabalho no hospital. Diante das dificuldades que eu já tenho, a gente envelhece. Pelo menos a nossa capacidade física envelhece. Eu espero que a minha cabeça não envelheça com a velocidade que a minha capacidade física está envelhecendo. Mas eu preciso lhes contar um pouco da história de meu encontro com Perestrelo. Porque eu tinha antecedentes e eu preciso advertir sobre o conceito de humanismo. Nós somos humanos porque, na verdade, nós somos um bicho. Mas por que nos tornamos humanos? Porque nós somos bichos que dependem e que criam uma história. Nós somos seres históricos. Os bichos não têm história. Eles têm um presente contínuo. Os bichos vivem no gerúndio. Nós vivemos no presente, passado e futuro. Nós podemos construir um futuro porque, além de sermos seres históricos, nós somos também criadores. Nós somos detentores de poder criar. Isso é algo extraordinário. Os bichos criam algumas coisas, eles têm no genoma faculdades para tanto. Mas nós temos mais do que o genoma. Nós criamos algoritmos que fazem de nós seres cultos, algoritmos novos, como se fosse um imenso e inesgotável software, que está sempre exigindo mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, para nós nos recriarmos em cada geração. E hoje nós estamos, na verdade, num impasse extraordinário. Nós temos medo do nosso próprio futuro. Já não temos tanto medo do presente, temos medo do futuro. Mas vamos voltar à medicina. O meu encontro com Danilo Perestrelo, e isso é um pouco da minha própria história, se deu por uma referência que fez um grande amigo, que se tornou realmente um grande amigo, mas foi meu mestre também no pronto-socorro. Um professor da Universidade Federal, da época ainda Universidade do Brasil, e que se chamou Leonardo Ribeiro Sanches. Era um extraordinário ginecologista e obstetra. E ele me ensinou muita coisa. Não a arte que ele desenvolvia, ele era um excelente escultor e desenhista. Pouca gente sabe disso. E minha primeira tarefa como formado, isso em 1960, foi passar um ano inteiro investigando com ele na clínica do professor Arnaldo de Moraes, no Hospital Moncorvo Filho,
pesquisando dores pélvicas, dores do baixo ventre nas mulheres. E lá no final do ano, disse eu a Perestrelo: Perestrelo, você está entendendo alguma coisa do que nós estamos fazendo? Ele disse: não estou entendendo nada. E o que é que nós vamos fazer com o nosso material? Não sei. Tem alguém que entenda disso? Ele disse: tem um tal de Danilo Perestrelo lá na Santa Casa. Demorou algum tempo para eu buscar entendimento com ele. Nesse meio tempo, um outro professor da Santa Casa achou que eu merecia um trato diferente do que um médico comum e me convidou para participar e desenvolver na clínica do professor Carlos Cruz Lima um ambulatório de medicina psicossomática, porque um outro médico tinha ficado doente. Era o médico João Quental, que desenvolvia a clínica psicossomática lá. E lá fui eu. O professor Cruz Lima me recebeu com toda aquela grandeza de ser humano que ele foi. Era realmente um homem sábio em medicina e em pessoa. E me acolheu muito bem, maravilhosamente bem, e me deu todo o poder. Mas aí aconteceu um incidente. No ano seguinte, 1963, que foi citado pelo meu caríssimo amigo, que eu iniciei grupos Balint no Brasil. Eu havia, na verdade, estudado todo o Balint, tudo que ele havia publicado até aquela época. Danilo Perestrelo não sabia nem quem era Michael Balint. E professor Clementino Fraga Filho e professor Cruz Lima resolveram, então, unificar as duas áreas de psicossomática que existiam na Santa Casa. A área na clínica do professor Carlos Cruz Lima e a clínica da cadeira do professor Clementino Fraga Filho. E assim eu conheci efetivamente, oficialmente e institucionalmente Danilo Perestrelo. Tivemos um encontro que eu fiquei um pouco assustado com ele. Ele era decisivo, ele era claro, ele era direto. Ele queria saber o que eu estava fazendo, o que eu pretendia. Eu passei minha vida, na verdade, desde a infância, praticamente, estudando filosofia. E uma das coisas que me interessou, ainda na adolescência, foi filosofia médica. E eu passei a minha vida toda pensando no assunto, como se pode praticar uma medicina humana. Dediquei minha vida a isso. Nunca me separei disso. O ano que vem devo fazer 60 anos de formado em medicina e continuo pensando no assunto e escrevendo sobre esse assunto. Não é que eu tenha virado alguém importante por conta disso. Só os meus amigos me mencionam. Eu não sou nada de especial. Há uns anos atrás me fizeram membro honorário da academia. Eu até hoje ainda não sei por quê. Mas acharam de fazer. Aqui estou eu. Mas o que significa isso? Perestrelo me deu algumas ideias extraordinárias, sobretudo numa frase. Quando ele escreveu A Medicina da Pessoa, eu comentei com ele: mas, Danilo, pessoa é um termo coloquial, não é um termo acadêmico. Eu passei minha vida estudando Pedro Laínentralgo, eu estudei o desenvolvimento das ideias humanistas de Heidelberg, com von Weizsäcker. Eu estudei gente de uma competência acadêmica extraordinária. E você vai falar de pessoa? O título do seu livro é Pessoa. Isso é coloquial, ele disse. O que eu quero é que seja coloquial. Ele era absolutamente incisivo, de ideias claras, não admitia rebuscamentos, não admitia eruditismos. E aí me ocorreu, muita gente fala sobre isso, mas será que praticam?
Será que isso é praticável? Será que a medicina tecnológica, como está se desenvolvendo, é algo que realmente pode aceitar esse envolvimento emocional com o doente? Será que a psicanálise pode dar jeito nisso? Não pode. Até hoje, nossas propostas são propostas poéticas, não são propostas clínicas. E isso que me levou a criar uma coisa chamada História da Pessoa. É o que eu vou apresentar a vocês, apenas ilustrando o que eu estou lhes dizendo. Eu acho isso fundamental. Nós termos um instrumento de avaliação do doente, de entender o doente. Não é entendê-lo nas informações dele. Eu insisto com os meus alunos até hoje, de vez em quando eu ainda tenho algum aluno. Eu insisto de que doente não informa. Aliás, nem os meios de comunicação informam. Até os meios de comunicação distorcem os fatos. Eles atuam de acordo com as necessidades de poderes vários. E o ser humano também não informa exatamente. Ele expressa a sua experiência. E nós precisamos dessa expressão do paciente para interpretá-lo, entendê-lo, para saber como ele efetivamente é. E esse eu do outro, citando Martin Buber, naquele livrinho maravilhoso dele, Eu e Tu, ele diz: a verdade se expressa na relação eu e tu. E nós precisamos de um tu para saber também quem nós somos. E assim se processam as coisas. E esse foi o desenvolvimento inicial meu com Perestrello. Eu me tornei aluno dele, me tornei assistente dele e o substituí em 1976, quando ele, aos 60 anos, curiosamente, no dia do aniversário dele de 60 anos, que se processava... Tenho tempo ainda? Só? Me dá uma lambujazinha um pouquinho, só para ilustrar a apresentação. Em 1976, no dia 29 de fevereiro, ele deu um salto daqueles que ele gostava muito de se exibir atleticamente. Então, ele deu um salto mortal da lancha e teve um infarto voando. Felizmente, havia uma colega na lancha dele. Aliás, essa foto dele, quem tirou fui eu. Ele estava indo com a lancha dele para Paquetá, onde ele tinha uma casa. Eu tirei a foto. Ele depois me deu um pôster dessa foto que eu tenho no meu consultório e se tornou a foto oficial dele. Fiquei muito contente, porque eu acho uma foto muito bonita. Ele está, naquele momento, dirigindo a lancha. Muito bem, eu quero mostrar a vocês algumas coisas. Para onde é que vai? Já esqueci. Ah, aqui. O conceito de ser humano e a diferença que é ser humano e humanismo. Nós já aprendemos, então, que é a história que define o ser humano e também, além da história, é o mundo afetivo dele, são as relações humanas que ele cria e a capacidade dele de criar. E isso é que nos traz a noção de pessoa que Perestrello desenvolveu. Paciente, portanto, é uma pessoa. A parte fundamental de um paciente é conhecê-lo intimamente, é conhecê-lo no nível fundamental de que ele é organizado para nós estabelecermos relação com ele. Um trabalho que eu escrevi para um congresso lá do Conselho Federal de Medicina foi Médico, esse remédio ignorado, um tanto imitando o Michael Mallington.
Essa citação de Hipócrates é para dizer que essa preocupação existe há 2.700 anos. Nós ainda não chegamos a um acordo sobre isso. E essa foi a conferência que eu dei na minha posse aqui na academia. Eu citei Danilo Perestrello, não podia deixar de citá-lo. E, como já se citou hoje, se atribui a William Osler essa famosíssima frase que eu aprendi como sendo de Claude Bernard, o pai da fisiologia moderna, e que Danilo Perestrello repetia a toda hora a frase. Não há doenças, há doentes. As subjetividades assinaladas por Perestrello, que são fundamentais na nossa prática, em qualquer especialidade, configurar o sentido do fator emocional das doenças, importância do estudo das relações humanas, o estudo da dimensão social, perspectiva terapêutica para o estresse social, utilizar a relação médico-paciente como recurso terapêutico. Balint sublinhou isso, e é uma grande verdade. A terapêutica começa no vínculo. A terapêutica do vínculo assegura o espaço de segurança necessário para a elaboração do estresse. E, finalmente, incluir a patogenia das síndromes funcionais no catálogo dos sofrimentos humanos acessíveis à terapêutica. Isso foi a síntese que eu retirei de Perestrello. E, naturalmente, ele muito inspirado por Freud, e eu também. Eu assinalo que eu sou psicanalista. Ele se formou médico pela então Faculdade Nacional de Medicina em 1939. Colegas dele foram Maria Alzira, filha do grande jurista Pontes de Miranda, e colega dele foi Clementino Fraga Filho, colega de turma, e Bruno Alípio Lobo. Foram nomes extraordinários da medicina. E com essas pessoas, sobretudo Perestrello e Clementino Fraga, eu convivi anos e anos. E ele fez, em 1948, uma tese, a tese dele de livre docência, foi sobre psicobiologia de Adolf Meyer. Em 1912, Adolf Meyer, o pai praticamente da psiquiatria americana, ele é um suíço, declarava: nós precisamos conhecer a biografia do doente e auscultá-la. Ele se tornou psicanalista pela Associação Psicanalítica Argentina em 1949, e aí ele retornou ao Brasil em 1958, quando ele se instalou no terreiro. Chamavam a salinha de reuniões dele do terreiro, porque identificavam as aulas dele, a pregação dele de medicina psicossomática como um centro espírita. E professor Maurício de Medeiros teve uma grande importância para que se assimilasse o que Perestrello começou a ensinar a psiquiatras lá no Hospital Dom Pedro II e depois no Hospital Geral da Santa Casa. E ele se tornou, então, assistente da clínica do professor Clementino Fraga Filho, onde ele fundou a divisão de medicina psicossomática. E aí, em 1974, ele publicou A Medicina da Pessoa. A única coisa de que tenho certeza é da singularidade de cada paciente. Essa é a síntese mais importante do livro A Medicina da Pessoa. Por que não existem doenças e sim doentes? Porque a doença existe no doente, e a doença, assim, se torna rigorosamente singular para entrar no processo terapêutico. Eu queria citar 3 grandes nomes
da psicologia terapêutica. É o nome de Carl Rogers, que falava do paciente, quer dizer, da psicoterapia centrada no paciente. O humanismo de Abraham Maslow, que utilizou os conceitos filosóficos do humanismo e fez até um belo diagrama, que eu não vou naturalmente lê-lo, porque nós temos tempo limitado. E o Rollo May, muito influenciado pela filosofia humanista, também na Califórnia, nos Estados Unidos, e o Design Analyse de Medard Boss. Aliás, Medard Boss esteve em São Paulo e lá fundou uma seção do Design Analyse. Existe em São Paulo, eu acho que ainda existe em São Paulo até hoje. E uma frase que eu também me inspirei através de Perestrello: talvez a grande descoberta médica do século XX, e ainda não concluída, deve ter sido o próprio homem, esse notável desconhecido. E psicossomática, então, o que é? Que conclusão nós podemos tirar? É o estudo das relações mente-corpo, é o estudo psicanalítico nas enfermidades somáticas, é a psicogênese, estudo da psicogênese, quer dizer, atribuir a fenômenos mentais, doenças físicas, e estudo das relações médico-paciente. É um complexo, portanto. E estudar esse tema, nós temos que dar um salto epistemológico fundamental, que é sair da noção hipocrática de étia. Hipócrates dizia que o fundamental no estudo do homem doente é descobrir a étia, ou seja, a causa. E descobrindo a causa, nós podemos tratar dos doentes. Não é bem isso. O grande problema é que nós hoje podemos ver essas questões em níveis sistêmicos. Então, o que acontece é uma transformação no ser humano por conta da eclosão de uma patologia. E nós precisamos mudar a estrutura sistêmica desse ser humano para que ele possa realmente realizar uma terapêutica integral. E conhecer, portanto, o doente. Por isso eu criei a história da pessoa. E a história da pessoa é a anamnese do ser, diferente do ter. Quem o paciente é, o que o paciente tem. Instrumentos de apreensão da pessoa. Quais são? Isso são apenas questões conceituais. Não é tão importante agora. Para que serve a história da pessoa? Estabelecer e garantir vínculos terapêuticos, discriminar distúrbios circunstanciais, prevenir intercorrências iatropatogênicas. A iatropatogenia é derivado de uma relação médico-paciente perturbada. A relação médico-paciente também fica doente. E a patologia, esse é um trabalho realizado por esse argentino, Isaac León Luquina, que descreveu La terapia de la tarea. Muito interessante e muito importante isso. Grande parte do grupo Balin se dedica a curar a patologia da relação médico-paciente. Enfim, os elementos técnicos, a biografia aprendida através de uma anamnese não dirigida, circunstâncias do adoecer. É importante nós vermos como confluem vários elementos sistêmicos para descaracterizar e desorganizar a homeostase do paciente e estabelecer a doença. E o estudo da relação terapêutica, isso é muito importante. Então, finalmente, atendendo aos 5 minutos, eu espero não tê-los ultrapassado demais, eu gostaria de ler esse trecho, que é de Danilo Perestrello, mas ilustrado por São Paulo. São Paulo, na primeira epístola aos Coríntios,
escreve nessa carta algo sensacional, eu sempre cito. Não é que eu seja um religioso, eu sou um apreciador daqueles grandes sábios que nos ensinaram a nós nos conhecermos um pouco mais e nós conhecermos o nosso próximo um pouco melhor, para respeitá-lo. Diz Perestrello: o fundo sobre o qual se movem médico e paciente é a medicina, e não a medicina sem caritas. Esta palavra, que vem nas traduções bíblicas como caridade, na verdade não significa apenas isso. Sua verdadeira tradução é amor. É o que diz São Paulo nessa epístola. Podeis ter, diz São Paulo, todo o poder que move montanhas, e diz lá no final, mas se não tiverdes amor, não tendes nada. Isso é muito, muito sério, nós pensarmos. Sem isso não há medicina, e quem tiver o privilégio de poder amar, porque nem todos o sabem ou conseguem, terá condição básica para intuitivamente estabelecer uma compreensão profunda com seu paciente, a fim de configurar uma totalidade fadada ao sucesso, dentro dos limites da realidade e do humano. Esse foi meu mestre, mas para vocês o conhecerem melhor e não o deixarem nas celas só do São João Batista, eu sugiro que vocês o leiam. O último livro dele foi, na verdade, não Medicina da Pessoa, foi um trabalho que os discípulos juntaram dos trabalhos dele, chamam de trabalhos escolhidos. Mas a medicina da pessoa configura uma ideia fundamental, que nós temos que mudar. E uma vez eu disse isso para ele: Perestrello, você está escrevendo um livro essencial para o futuro. Eu acho que muito pouca gente vai entender de que está falando. Ele disse: você me idealiza muito. É verdade, eu idealizei muito meu mestre, a tal ponto que eu insisto em continuar o trabalho dele. Talvez eu dê o meu último suspirozinho ainda pensando nesses assuntos, mas o fato é que ele realmente foi um asclepíade, no sentido hipocrático, um extraordinário seguidor do Deus da medicina. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer aos membros da mesa, aqueles que falaram hoje. Infelizmente, como temos que terminar às 8 horas, não vai ser possível, inclusive, dar a palavra para os acadêmicos. Apenas gostaria de agradecer particularmente ao nosso organizador, o Ricardo Cruz, que fez um trabalho muito bom e que uniu essas 4 personalidades extremamente importantes da medicina. E agradecer ao Tabaque, que falou muito bem sobre o Osler, que foi um trabalhador incansável, que fez mais de 1000 necrópsias na Maqueu e que disse aquela frase famosa: I taught the students in the wards, e numa época em que o ensino era bastante livresco. E chama-se atenção também para o que ele falava sobre o ensino das humanidades, que não tinham a proporção que deveriam ter já naquela época, que só vieram praticamente agora, nesse século, a ser, inclusive, retomadas. E uma outra coisa importante que ele falou foi a questão de, no século XIX ainda, propor que as sociedades médicas passassem a fazer um ensino continuado, o que só veio a tomar corpo praticamente hoje. Queremos agradecer ao nosso caro Omar da Rosa Santos, que, inclusive, conhecedor que é de todas as coisas da academia,
pôde falar muito bem sobre o nosso grande Miguel Couto. E o Ricardo, que mostrou bem quem foi Michael Balint e, sobretudo, sobre os grupos Balint. E, finalmente, o nosso caríssimo Abraham Exterman, que muito bem chamou a atenção sobre